Bom dia. Eu ia dizer bom dia novamente, mas tem pessoas que eu não dei bom dia que estão aqui agora. Então, bom dia. Feliz sábado. Bom, é uma alegria para a gente inaugurar esse púlpito. Inaugurar esse púlpito, não o púlpito em específico, mas estar pregando aqui pela primeira vez. Deus possa abençoar a cada um de nós, que possamos ser daqui alimentados pela palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, carta de Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro, finalzinho da nossa Bíblia, no capítulo 2, no capítulo 1, 2 é a carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versos, apenas 3 versículos, que são os versículos 5, 6 e 7. E o tema que nós preparamos para esta manhã de sábado é um tema que fala sobre o crescimento espiritual. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Veja, irmãos, na vida espiritual, eu não estou conseguindo passar aqui. Opa, agora deu certo. Eu sei que está um pouquinho não, bastante embaçado ali, mas vai ser resolvido em breve, tá? Já temos uma solução para esse probleminha aí. Ignore, vamos ficar aqui então. Não vai dar para ver muito bem lá. Crescimento, irmãos, ele é essencial à vida. É uma lei natural. Na verdade, o que não cresce é porque está morrendo. E na vida espiritual, funciona da mesma forma. O cristão ele tem que estar em ascendência, não em descendência. Descendência é o caminho da morte espiritual. Cristãos, nós precisamos realmente estar a todo tempo nos desenvolvendo. É por isso que a mensagem ela vai tratar sobre esse tema, o tema do crescimento, o crescimento cristão. Veja, aqui tem uma foto de um batismo, e é aqui que começa a nossa caminhada, no novo nascimento. É aqui onde o crescimento ele acontece, ele dá os primeiros passos. Nós abandonamos o passado, iniciamos uma nova existência, só que agora é nova porque ela é voltada para Cristo. Já não tem foco nas coisas deste mundo, apesar de estarmos no mundo. E na realidade, na oração de Cristo, ele diz que eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, cristão ele não é alguém que está numa bolha, não, ele está no mundo, mas o mundo não está no seu coração. E o cristão em crescimento, ele está empenhado numa viagem, como eu disse, ascendente, rumo ao céu, rumo a um futuro, prometido pelo próprio Deus. Então isso envolve o quê? Desenvolvimento constante. Isso vai produzindo no cristão um caráter sadio e também um caráter equilibrado. Quando nós olhamos para essa segunda carta de Pedro, especialmente o capítulo 1, nós vemos que o tema dessa segunda epístola, no capítulo 1, é o plano de Deus para o desenvolvimento do caráter cristão. Isso envolve pelo menos 2 aspectos. Veja, esse capítulo que nós lemos, uma parte dele, ele tem uma ênfase, é o crescimento do cristão, e envolve 2 aspectos. Primeiro, obter a vitória sobre o pecado, obter a vitória sobre o pecado, e segundo, cooperar com um frutífero trabalho a Deus, um frutífero serviço ao Senhor. E o apóstolo, ele dá como se fosse uma lista, ele elenca aqui uma lista de atributos
que todos que aceitaram a Cristo em algum momento se tornaram candidatos ao reino dos céus e podem, de agora em diante, cultivar as bênçãos que Deus oferece. O amor de Deus, ele promove em cada estágio do desenvolvimento cristão, ele vai se desenvolvendo na vida do cristão. A graça salvadora é dada em igual medida a todos os que creem, e também o crescimento na graça ele é um processo contínuo, fundamentado no relacionamento com Deus. É importante a gente entender isso, que somente Deus dá o crescimento. Somente Deus tem o poder para dar esse crescimento. E outra palavra que me chama a atenção aqui é contínuo ou continuidade. O cristão está no crescimento contínuo. Eu preguei recentemente, eu acho que foi pelo Zoom, para 3 igrejas, e eu falei sobre santificação. Tem tudo a ver com esse tema, santificação, essa mensagem, porque esse é o crescimento contínuo, é a caminhada da santificação. Então ele é um processo contínuo, é um processo de crescimento, é uma caminhada que ela não tem linha de chegada, a não ser quando Cristo voltar. Mas nessa caminhada alguns estão lá na frente, outros estão um pouquinho mais atrás, outros estão na metade, à frente de um, de outro, atrás de um ou de outro, mas todos estão no mesmo caminho, que é o caminho da salvação. Aqui, no texto que nós lemos, que é o capítulo 1 de Pedro, de 2 Pedro, versículos 5 ao 7, Pedro ele traz uma lista. E essa lista nós vamos tentar visualizar ela como uma escada. Alguns chamam a escada de Pedro. Pense numa escada. Uma escada tem vários degraus, né? Vários degraus, perdão. E nós vamos subir cada um deles. Cada um desses degraus, eles se baseiam num atributo divino, né? Comunicado do céu para nós, e representa a cooperação nossa com o que Deus já realizou em nossa vida. Isso é importante a gente entender, porque esses atributos não partem de nós, partem do céu. A única coisa que parte de cada um de nós é a cooperação com Deus no desenvolvimento desses atributos. Quais são eles? Está no texto que nós lemos. Qual que é o primeiro degrau? Fé. Quando nós olhamos para o texto, né, na metade ali do versículo 5, nós encontramos o primeiro atributo, que é a fé. Na sequência vem a virtude, aí vem o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e, por último, na lista, não em ordem de importância, mas por último nós encontramos o amor. Já que eu disse em ordem de importância, nós não precisamos desenvolver, né, essas qualidades nessa mesma ordem, na mesma ordem cronológica, ou seja, eu só vou passar para a próxima virtude depois que eu alcançar a anterior. Não. Até porque isso não seria tão interessante assim, porque a última que aparece é justamente o amor. Então o amor fica por último? Não, o amor ele faz parte de todo o processo. Elas andam juntas, elas caminham juntas, e elas vão se nutrindo justamente com a fonte que é o amor. E agora eu vou te convidar para a gente começar a subir esses degraus. Vamos lá? Vamos degrau por degrau? Falar cada um deles? Qual que é o primeiro que nós mencionamos? Dá para ver até, apesar de embaçado, dá para ver ali, né? É a fé. O que é fé? Bom, a fé vai à frente e o amor ele vai na retaguarda. Ela é o primeiro degrau e também esse degrau ele vai dizer do sucesso dos outros, é a chave para os outros degraus também. Eu chamaria de fé, uma fé sincera, né? Por que esse é o primeiro degrau? Porque primeiro tem que partir da iniciativa do ser humano. A iniciativa divina ela já foi derramada, já foi estendida, já foi nos dada, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Agora eu, como um cristão, eu preciso dar esse passo de fé. Eu preciso dar esse passo de confiança na misericórdia de Deus, no amor de Deus e no cuidado de Deus. Ontem à noite, eu fazia um estudo bíblico com 3 famílias. 3 famílias, nós estávamos estudando a Bíblia, era remoto, era via Zoom, mas nós estávamos ali conectados e o estudo era sobre o sábado.
E minutos antes do estudo, eu me lembrei de um testemunho. Qualquer dia eu trago ele para vocês aqui. Testemunho maravilhoso. De uma mulher, uma empresária. Ela tinha 3 lojas, franquias, né? Juntamente com seus sócios. Uma franquia bem conhecida. Ela é concorrente da Cacau Show, né? Que é Brasil Cacau. A maioria já viu, conhece essa franquia de chocolates. E ela começou a conhecer a Jesus, e nessa caminhada de conhecimento, de aprendizado, ela conheceu sobre o sábado e também compreendeu a importância do sábado. Aí vieram alguns inconvenientes. E agora? Das 3 lojas que ela tinha, 2 eram em shopping. 2 eram em shopping center. E agora? O que ela vai fazer? Ela, para resumir o testemunho não é tão longo, mas só para resumir, ela conversou com seus sócios, não teve consenso, ela vendeu a parte dela das 2 lojas do shopping, que davam um rendimento muito bom mesmo. Ela abriu mão aí de cerca de R$40 mil mensais, somente finais de semana, tudo para servir a Deus. Só que a única loja que ela ficou, que era a loja de rua, que também fica ao lado ali da Igreja Central de Curitiba, nossa igreja, a Igreja Adventista, ela só ficou com aquela loja de rua, que daí ela tinha autonomia para fechar os finais de semana, especialmente o sábado. E aquela loja passou a dar o mesmo rendimento das 2 lojas do shopping. Olha que coisa extraordinária. Tudo porque ela deu um passo de fé, como nós mencionamos. Deu um passo de fé. E nesse testemunho me chama a atenção no finalzinho dele que ela diz uma palavra, uma frase na verdade. Ela diz assim, às vezes para a gente ganhar, a gente tem que perder. Às vezes para ganhar, nós temos que perder. Com exceção do texto bíblico, se você sair daqui com essa frase na sua mente, já é o suficiente. Às vezes a gente tem que ganhar para perder. O que isso quer dizer? Às vezes eu posso perder um monte de benefícios aqui nesse mundo, mas eu não posso perder o céu, que é o que Deus preparou para nós. A Bíblia diz, né? De que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, minha salvação. E essa mulher, ela tomou uma atitude. E todas as vezes que eu vejo, que eu assisto esse testemunho, eu me emociono. Eu me emociono muito. Primeira vez que eu assisti, já me emocionei. Ontem eu assisti, quando meu amigo me enviou, eu me emocionei. E na hora que eu mostrei o vídeo, no finalzinho do estudo, eu também me emocionei. Porque é lindo você ver a confiança da pessoa depositada em Deus e não nas coisas materiais. Então a fé, ela é o primeiro degrau. Ela é a capacidade de receber e se apropriar de cada bênção. É a fonte viva de todas as virtudes cristãs na vida. Isso é fé. Isso nós podemos chamar de fé. Vamos seguir aqui? Opa, eu acabei passando demais. Eu achei que estava passando aqui e lá e acabei... Muito bem, aqui ó. Eu quero deixar essa frase para vocês. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 552. Ellen White diz o seguinte sobre a fé. Após receber a fé evangélica, nossa primeira tarefa é buscar acrescentar virtuosos e puros princípios, e assim purificar a mente e o coração, preparando-os para a recepção do verdadeiro conhecimento. Preparando-os para a recepção do verdadeiro conhecimento. Muito bem. Avançando aqui para o segundo degrau. Vamos subir mais um. Meu joelho não está muito bom para subir degraus, mas vamos imaginar que eu estou subindo mais um degrau, né? Virtude é o próximo degrau, né? Está ali também no versículo 5 de 2 Pedro capítulo 1. Virtude, nós podemos colocar como a saudável moralidade que se desenvolve como resultado da fé em Cristo como nosso Salvador. Virtude é a moralidade, a saudável moralidade, isso é importante dizer. Saudável moralidade que se desenvolve como resultado da fé em Cristo como nosso Salvador. Por que saudável? Porque existem moralidades que às vezes as pessoas acham que está certa, mas não está. Exageram em sua moral, né? Há como exagerar na moral? Sim, mas isso vai ficar para um próximo tema.
Bom, no terceiro degrau, nós encontramos aqui o conhecimento. O terceiro degrau da escada, da lista de Pedro, é o conhecimento. E o conhecimento, nós podemos chamá-lo de a compreensão que a pessoa tem das coisas espirituais. Conhecimento das coisas espirituais. Com a consciência limpa, percepção espiritual, ela fica mais clara. E esse conhecimento, ele não é apenas intelectual. Não estamos falando de conhecimento apenas intelectual, mas consiste em experiências espirituais pela iluminação do Espírito Santo. Conhecimentos espirituais, não apenas conhecimentos intelectuais. No quarto degrau, nós encontramos aqui o domínio próprio. Esse é o quarto degrau que nós encontramos aqui no texto que nós lemos. Veio a fé, a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio nós podemos chamar de o poder sobre si mesmo. O crente, ele deve saber controlar-se. O controle sobre o próprio temperamento, sobre o egoísmo e sobre toda forma de pecado está em foco aqui no texto, nessa carta de Pedro. É fácil se dominar, sim ou não? Quem acha que é fácil aí? Eu vou te dar até um presente, um brinde, sei lá. Porque não é fácil, né, irmãos? Não é fácil desenvolver o domínio próprio. Controlar a mente, o temperamento, controlar o egoísmo. Nós falamos sobre egoísmo, né? Sobre cobiça na lição da escola sabatina agora há pouco. Avareza, né? Toda forma de pecado, ter domínio sobre toda forma de pecado. É o que Pedro está focalizando aqui em sua segunda carta. Perseverança, esse é o próximo degrau, né? Domínio próprio, com domínio próprio, a perseverança. Bom, a perseverança, ela é o fruto de uma vida equilibrada. Denota firmeza, persistência, bem como a capacidade de esperar. Essas qualidades são necessárias em situações pessoais e em situações públicas também. Outra coisinha difícil também. Esperar, né? Esperar. Nós temos ali a nossa filha. E eu vou contar aqui, não sei se ela vai prestar atenção, espero que não preste atenção. Mas ela não tem essa capacidade de esperar, né? Ela recebeu um convite para o aniversário de um coleguinha, né? E eu e minha esposa, às vezes a gente fala assim, ó, não podemos falar para ela, porque se falar, vamos supor que o negócio demore uma semana. Ela vai todo dia ficar falando aquilo lá, todo dia. Ela não tem capacidade de esperar. E daí a gente fica quase louco, né? Então nós temos que desenvolver essa qualidade, né? Esperar. Às vezes a gente ora e não quer esperar a resposta de Deus, quer a resposta na hora. Você já orou assim, né? Confessa teu pecado aí. A gente ora assim muitas vezes, né? Senhor, tem como acelerar isso aí não? Tem como dar a resposta agora? Preciso com urgência. Mas é tudo no tempo dele, né? É no tempo de Deus. Perseverança, outra habilidade que nós precisamos aí desenvolver. Bom, o texto falou também sobre piedade. Piedade denota reverência ou devoção a Deus e tem sido definida como uma percepção muito prática de Deus em todos os aspectos da vida. Piedade, desenvolver a piedade, é justamente a percepção de quem Deus é, do que Deus faz e do que nós também devemos fazer imitando justamente o nosso Deus. Muito parecido com a piedade está a fraternidade. Ela é a consequência do amadurecido amor a Deus. Amadurecido amor a Deus. Feliz é a igreja em que reina bondade e amor fraternal. Bondade e amor fraternal. O seu bálsamo suaviza muitos ferimentos e dissolve muitas desavenças. Isso aqui é uma necessidade que nós temos, irmãos. Isso aqui é uma necessidade que nós temos. Fraternidade dentro da igreja. Às vezes a gente ouve aquelas palavras ríspidas, né? Um fala para o outro. E hoje, infelizmente não deveria acontecer também, mas não é desculpa. Muitas pessoas, elas abandonam a fé por causa de pessoas. Ah, o fulano falou assim comigo. Eu não gostei. A atitude do fulano foi certa? Não, foi errada. Mas também não é motivo para a gente estar saindo da igreja. Eu visitei uma pessoa essa semana, também não posso dar muitos detalhes,
mas aconteceu uma situação em que ela foi ofendida por alguém da igreja. Só que eu saí feliz daquela visita porque aquela irmã ela estava tão madura espiritualmente, ela falou: pastor, isso não me afeta. Isso não me afeta. Ela queria simplesmente que essa situação fosse resolvida, mas ela falou uma coisa, pode ter certeza, pastor, quando ela falou isso para mim, eu fiquei com medo. Ela olhou para mim firme assim e falou assim: uma coisa eu te digo, pastor, pode ter certeza, eu não vou sair da igreja. Eu falei: amém. Porque eu achei que ela ia falar assim: pastor, pode ter certeza, eu não piso mais nessa igreja. Eu pensei que ela ia falar isso. Estava com medo. Ela falou: uma coisa pode ter certeza, eu não vou sair dessa igreja. Porque essa é a igreja de Deus. Eu falei: amém. A irmã tem uma compreensão espiritual. Isso é amadurecimento espiritual. Uma pessoa madura espiritualmente. O calibre espiritual dela está alicerçado na palavra de Deus e não nas pessoas. E é assim que nós devemos estar. Pessoas falham. Irmãos, eu posso falhar com vocês em algum momento. Não estou dizendo que eu devo. E não estou dizendo no sentido de eu tenho autoridade, eu posso, eu tenho liberdade para falhar com você. Não estou dizendo dessa forma. Eu estou dizendo que eu sou pecador, sou humano e pode ser, eu não quero e me esforço para que não aconteça. Mas eu posso te decepcionar em algum momento. Pode acontecer isso. Pode ou não pode? Eu não sou santo. Eu não sou santo, eu não sou perfeito. Como eu disse, eu luto para que isso não aconteça. Mas como ser humano, qualquer momento pode acontecer de um decepcionar o outro, de um falhar com o outro. Mas isso não é motivo para a gente abandonar a nossa fé. E nós temos que desenvolver esse amadurecimento cristão, de que a igreja seja um hospital, seja um lugar de refúgio, um bálsamo. Eu já vi igreja que as pessoas não querem ir, porque é fofoca, é um monte de coisa ruim. Imagina, isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. A igreja tem que ser uma casa de oração, tem que ser a hospedaria onde, naquela parábola do bom samaritano, né, o bom samaritano levou aquele rapaz para curar as feridas. Isso é igreja. É um local onde as pessoas têm as suas feridas curadas, onde elas são alimentadas espiritualmente. Muito bem. Chegamos aqui no último degrau, né? No último degrau. Depois da fraternidade, o amor. O amor. O amor, ele é a graça que dá perpetuidade a todas as virtudes. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, verso 13, capítulo do amor, né? Que o maior de todos os dons é qual? É o amor. Só que é muito fácil falar, né? É muito fácil falar essa frase aí de maneira melodiosa, mas o difícil mesmo é viver esse amor. É viver esse amor. E João, em sua carta, não no seu evangelho, mas em 1 João capítulo 4, verso 8, ele diz que o amor ele emana de Deus, porque Deus é o quê? Ele é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Não é que ele tem amor, porque se ele tivesse amor, pode ser um amor de fora que o enche, não. Ele é a fonte, dele que jorra o amor. Deus é o amor. E o amor de Cristo é a motivação de toda a vida cristã. É por isso que eu volto no ponto. O que deve nos motivar é Cristo. Se Cristo for a nossa motivação, se o amor a Cristo for a nossa motivação, nós seremos maduros espiritualmente. Espiritualmente. As 8 virtudes são inerentes a Cristo. Elas se tornam nossas quando aceitamos Cristo como Salvador e Senhor. Essas virtudes não são inerentes a nós, são inerentes a Cristo. Independente de qualquer coisa, Ele tem essas virtudes. Ele tem esses atributos. E quando eu passo a tê-los, ela só passa a ser minha quando eu aceito a Cristo como Senhor, mas também como Salvador. Eu gosto dessa frase Senhor, né? Muitos querem a Jesus como Senhor, mas não querem o senhorio de Cristo em suas vidas. Eu falar de lábios que eu aceito a Jesus é fácil. Agora eu tenho que falar com atitudes, né? O que é o senhorio de Cristo? O que isso envolve?
Envolve que Ele é o Senhor da minha vida, Ele comanda a minha vida, Ele diz aonde eu tenho que ir, Ele diz aonde eu tenho que andar, Ele diz o que eu devo usar, Ele diz o dia que eu tenho que guardar, Ele diz o que eu tenho que comer. É Deus que dita as regras. Aí sim Ele se torna Senhor. E Ele só vai ser Salvador se Ele for Senhor. Não tem como Ele ser meu Salvador se Ele não for meu Senhor. Esse processo não existe, irmãos. Se Cristo não for o primeiro na sua vida, até lembrou o hino dos Arautos do Rei, né? Se Ele não for o primeiro, se Ele não for o Senhor, Ele não vai ser o Salvador. Não tem como ser o Salvador. Bom, finalizando, a fé, quando Cristo é o Senhor da nossa vida, se torna mais forte. O conhecimento é ampliado, a paciência aumenta. Cada dia vivido em harmonia com Cristo acrescenta brilho e força a todas essas virtudes. A fé se torna mais forte. Isso aqui é importante, irmãos. Fé. Você sabe como que eu enxergo a fé? Para mim fica muito claro, fica didático, fica fácil de entender o que é fé. Eu não concordo, por exemplo, que, vamos supor, alguém diga assim, poxa, eu queria ter a fé do irmão, o irmão ele tem o dom da fé. Não, isso não existe. Fé não é um dom. Porque se fosse um dom, o Espírito Santo escolhia quem ele ia dar. Não, vou dar fé para o irmão, mas não vou dar fé para a irmã. Para você, fica a sua cara, eu vou dar fé. Você não vou dar fé. Não existe isso. A fé, ela é um desenvolvimento. É como um músculo. O músculo é o seguinte. Você pode pegar um camarada aí magrinho, que nem o Juan, né? Não vai ficar bravo comigo não, né, Juan? Então tá bom. Eu só falei do Juan porque eu sei que ele é gente boa, não vai ficar bravo comigo. Pega um cara magrinho ali como o Juan e pegar lá o... Quem que é um cara conhecido aí, musculoso? Pode ser da mídia aí. Quem aí? Pastor Joel. Foi num cara bom, né? O Pastor Joel musculoso lá, o novo diretor da escola. A mesma quantidade de músculo que ele tem, o Juan tem. É a mesma quantidade. Só que um desenvolveu um pouco mais, outro desenvolveu um pouco menos. Então a fé é isso, irmãos. Fé, você tem. Eu tenho. Todos nós temos. Mas pastor, por que alguns têm uma fé maior? Não, tem uma fé mais desenvolvida. Porque isso envolve esforço. Se a gente pegar o mesmo exemplo, o Joel está indo para a academia lá, né? Imagino eu, né? Porque não é possível, para ter uns músculos daquele, tem que ir para a academia, né? E ele vai lá e vai desenvolvendo aqueles músculos. O meu é só o pânceps, por enquanto, né? Está desenvolvido. E ele vai lá e tem esforço para aquilo, vai ganhando, vai desenvolvendo. E a fé é a mesma coisa. Você tem que desenvolver a fé o quê? É o músculo que você vai desenvolvendo com oração, missão, entrega, leitura da Bíblia. Isso é fé. Então a fé só vai ser mais forte se ela for desenvolvida. Se você passar tempo com Cristo, aí sim haverá fé. E, para finalizar, como cristãos, irmãos, nós precisamos crescer. Lembra que eu falei no início? O caminho que não está em crescimento está no caminho da morte. O caminho que não está em crescimento está no caminho da morte. Nós necessitamos de um contínuo crescimento espiritual. E o meu crescimento pessoal também deve beneficiar outros que estão à minha volta. Você pode crescer na vida santificada se cooperar com Deus. O apóstolo Pedro, ele mostra como o relacionamento com Deus, com Jesus, torna possível uma vida santificada. É o único meio de nós termos uma vida santificada. É o relacionamento contínuo com Deus. Contínuo com Jesus. Contínuo com a sua palavra. Aí sim, tendo tudo isso, nós iremos subir a escada que Pedro coloca diante de nós, e nosso conhecimento cristão será uma realidade diária, pois em Cristo, como diz Romanos 8, verso 37, em Cristo somos mais que vencedores. Nós estamos numa caminhada, como eu disse, santificação. Nós só teremos êxito, só teremos a vitória final, se essa caminhada for com Cristo, diária.
diariamente. Eu peço a Deus que essa caminhada seja de todos nós, irmãos, todos nós. Eu sei que você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque você está buscando esse conhecimento, está buscando essa força, está buscando essa fé, está buscando esse relacionamento com Deus. Mas pense, o que é que eu estou deixando de fazer, ou o que é que eu estou fazendo que está atrapalhando, está anulando ou está colocando obstáculos nesse relacionamento. Pense nisso individualmente na sua vida e faça as correções e tome as decisões que precisam ser tomadas para que a gente não pereça, mas tenhamos todos a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça, essa alegria de estarmos todos no céu quando Cristo vier nos buscar, amém? Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero convidar você nesse momento para a gente orar, falar com Deus e entregar o nosso coração, a nossa vida a Ele. Quer fazer isso? Se coloque em pé e vamos orar a Deus. Querido Pai, graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra ela nos dá a direção correta, ela nos mostra o caminho em que nós devemos andar, ela nos mostra as decisões que devemos tomar. Por isso, Pai, eu oro pedindo que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito na vida de todos os que estão aqui, na vida de todos que estão ouvindo esta mensagem. Certamente há pessoas que estão em algum lugar assistindo essa mensagem. Nós pedimos que o Senhor também leve essas bênçãos, a bênção desta oração, à vida delas também, Pai. Pai, aqui há várias vidas, cada uma diferente uma da outra, cada uma com obstáculos diferentes uns dos outros. Eu não conheço, eu não tenho esse poder, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que está dificultando a entrega completa de cada um. E eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor ajude a esse filho Teu, a essa filha Tua, a conseguir chegar mais próximo do Salvador, a conseguir tocar em suas vestes e receber o poder que precisa para viver uma vida de total entrega ao Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Cure as feridas. Cure as feridas da perda. Pessoas que perderam seus entes queridos. Pessoas que perderam algum familiar, perderam alguém próximo, seja um amigo, um conhecido. Por favor, Senhor. Perdoe talvez uma mágoa que exista. Cure toda e qualquer ferida que exista no meio do Teu povo. Mas que nós não nos percamos, mas possamos estar no céu quando o Senhor voltar, Pai, para nos buscar. Nos dê um bom restante de sábado, na Tua presença, na Tua companhia. Rogamos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.